Bom dia, primeira série. Iniciando agora a gravação da nossa aula de hoje, dia 20/8, aula de gramática. Faremos revisão dos processos de formação de palavras, tanto por derivação quanto por composição. Relembrando ainda aqueles outros processos que nós estudamos, como abreviação, neologismos, e outros processos, que nós estudamos além daqueles formados por derivação e composição. Então, eu trouxe 10 questões. A partir da resolução das questões, nós estaremos revisando esse conteúdo. A primeira questão, ela diz o seguinte. Aí nós vamos fazendo a leitura, interpretando. Vocês podem estar mandando resposta lá no chat, podem estar conversando, tá? Ok, Camille. Podem estar conversando aí comigo, mandando as dúvidas. Aponte a alternativa cujas palavras são formadas por justaposição, aglutinação e parassíntese. Vamos lembrar então. Processo formado por justaposição. Duas palavras de radicais diferentes que se juntam, entretanto não há alteração nenhuma nem mudança de morfema. Você apenas junta. Como, por exemplo, pontapé. Então, você juntou ponta mais pé, não retirou nada. Processo por aglutinação. Você junta duas palavras, dois radicais diferentes e há uma mudança. Como, por exemplo, fidalgo, que é filho de algo. Então, você tem que retirar alguns morfemas, algumas letrinhas aí para formar a palavra fidalgo. E o processo de derivação por parassíntese, então destacando que justaposição e aglutinação são processos por composição, enquanto parassíntese é um processo por derivação. Então, nós temos uma palavra que se forma pelo acréscimo de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo. Por exemplo, anoitecer. Eu tenho o A, que é o nosso prefixo, e eu tenho EC, que é o sufixo. Não dá para eu tirar nenhuma das duas. Não existe noitecer e nem a noite, tudo junto. Então, não existe. Portanto, parassíntese significa que eu preciso simultaneamente do acréscimo de um prefixo e de um sufixo. Então, aqui a pergunta é, qual é a alternativa em que nós temos um processo por justaposição, um processo por aglutinação e um processo por parassíntese? Vamos ver aqui. Letra A, varapau. Varapau é justaposição. Ok, varapau. Girassol. Girassol é justaposição também, que é a ideia de sol que gira. Esse S que aparece aqui é apenas uma questão sonora. Lembrando que eu discuti isso com vocês já, porque gira sol, se eu deixasse sem os dois S, ficaria girasol, porque o S, entre duas vogais, ele tem o som de Z. Então, foi necessário incluir um S aqui. Então, eu tenho justaposição, já fugiu aqui do que está sendo pedido. Enfaixar, tudo bem, é parassíntese, mas não corresponde ao que nós pedimos. B, pontapé, justaposição, anoitecer é parassíntese, ajoelhar é parassíntese. Eu tenho aqui, acréscimo de prefixo e sufixo, e aqui também, prefixo a, sufixo a. Letra C, maldizer, justaposição, ok? Maldizer. Petróleo, aglutinação, Pedra, óleo, Pedra mais óleo, é assim que a gente forma petróleo, então é aglutinação. Embora é aglutinação também, porque é formado por em boa hora. Então, não corresponde ao que foi pedido. Se eu não havia falado ainda o exemplo de embora, vale destacar aí, tá? Embora é formado por em boa hora. Letra D, vai e vem. Justaposição, vai e vem, dois radicais. Pontiagudo, ponta aguda, é aglutinação, porque eu tive que tirar um A e colocar um I. Enfurece, parassíntese, vem de fúria, então o S, o EC, que aparece pra gente aqui, o esse,
é um sufixo e o em é um prefixo. Então, aqui é a nossa resposta, a nossa alternativa. Ó. Justaposição, aglutinação e parassíntese. Na letra E, eu tenho penugem, de pena, né? Então, esse gen que aparecem aí, ele é para gente sufixo, então é derivação sufixal. Plenilúnio, nós temos aqui a derivação sufixal também, de pleno, né? Então, foi acrescentado aí o sufixo. Despedaça, pedaço, foi acrescentado aí prefixo e sufixo para formar parassíntese. Ok? Resposta letra D. Pessoal, deu para acompanhar? Ficou rápido ou tranquilo? Ok? Só Arthur deu ok. Tranquilo? Beleza, então. Eu vou fazendo nesse ritmo, vou explicando uma por uma para a gente ir relembrando, tá? 2. O mesmo processo de formação da palavra feminismo é observado em... Qual é o processo, gente, que nós identificamos em feminismo? Primeiro eu preciso identificar o processo. Eu tenho o quê? Derivação ou composição? Feminismo é um processo formado por derivação, ok? Que tipo de derivação? O que vocês identificam aí? Derivação sufixal, isso aí, sufixal, Júlia. Porque eu tenho o ismo, que aparece aqui, é de feminino, ô Gustavo, vem de feminino. Então, nosso radical, né, é fêmea, feminino aqui. Então, ismo é o nosso sufixo. Tá certinho, Júlia Maria? Derivação sufixal. Então, eu quero saber qual é a palavra aqui em que nós temos também um processo de derivação como esse, em que nós temos uma derivação sufixal. Vão observando aí para vocês dizerem para mim qual é a resposta. Em envelhecer, eu tenho velho como radical, em prefixo, ec sufixo. Então, aqui é parassintética. Envergonhados, eu tenho vergonha, que é o nosso radical, em prefixo, ado sufixo. Então, eu também tenho aqui um caso, correto, Nicolas, um caso aqui de derivação parassintética. Desapontado, ponta, né? Que é o nosso radical, ponte. Então, eu tenho também aqui prefixo, sufixo, derivação parassintética. Cruelmente, cruel é o meu radical, mente é o sufixo. Então, aqui eu tenho um processo por derivação sufixal, como aconteceu com o feminismo. E em infraestrutura, eu tenho um processo formado por composição. Quero destacar para vocês que agora nós já estamos misturando os dois processos. Quando ele disse aqui, ó, o mesmo processo de formação, eu tenho que lembrar que pode ser derivação ou composição e que aqui vocês precisam diferenciar. Ó. A letra A, B, C e D, eu tenho 4 processos por derivação. Eu tenho derivação parassintética na A, na B e na C. E na letra E, eu tenho derivação sufixal. Você está correto, Arthur. Estou falando aqui, estou pensando e aí vi que você colocou a resposta. É verdade, infra é prefixo. Então, eu tenho derivação prefixal. Antes de você começar a falar, eu estava aqui parando e observando. É verdade, eu não tenho composição. Infra é prefixo. Né? Infravermelho é prefixo. Então, você tem aqui um processo por derivação prefixal. Ok? Muito bom, Arthur. Certo, pessoal? Então, a resposta aqui, letra D de dado. Questão 3. Questão 3 diz o seguinte. Considerando o processo de formação de palavras, relacione a coluna da direita com a da esquerda. Vou fazer o seguinte com essa. Eu vou falando as palavras, nós vamos identificando o processo. A primeira é alfabetização. Como vocês acham que se forma o processo, a palavra alfabetização? Por qual processo? Pensa aí, radical. 4. Muito bem, Júlia. Alfabetização vem de alfabeto. Então, até alfabete, até o T, radical. Usação que aparece aí pra gente é um
sufixo. Então, eu tenho o processo formado por sufixação, né? Derivação sufixal. Ok. O feito. O que nós temos aí? O feito. Derivação imprópria. Por quê? Geralmente, feito é usado como verbo, né? Ele havia feito a atividade. Então, feito ali, que é verbo, foi usado para a gente como agora substantivo. É o que Arthur colocou, mudou a classe gramatical. O feito, né? O ato. Então, agora eu tenho um substantivo, derivação imprópria, mudança de classe gramatical. O aparece para a gente, Luiz Gustavo, como um artigo. O feito, é como se eu dissesse assim, o feito de Luiz Gustavo, o ato de Luiz Gustavo, entendeu? Então, esse o acaba se tornando um artigo precedido do substantivo. Entendeu, Luiz Gustavo? É exatamente aquela ideia de você colocar assim, verde. Verde é substantivo, é adjetivo, perdão. Verde é a cor. Mas quando você coloca o verde, aí vendo a fala da Júlia ali, é para dizer para você que esse o é um artigo e o que vem depois do artigo é um substantivo. Então, agora, o verde, verde é uma palavra substantivada. Mudança de classe gramatical. Certo? Próxima. Pontapé. 5. Composição por justaposição. Ponta mais pé. Justaposição. Não houve mudança de nada, né? Apenas somamos dois radicais. Incapaz. 2. Prefixação, né? Capaz é o nosso radical. In é o nosso prefixo, então incapaz. E a última, infelizmente, nós temos o radical feliz, acrescentamos o prefixo in e acrescentamos o sufixo mente. E vale destacar que aqui eu tenho o processo de derivação prefixal e sufixal, ou prefixação e sufixação, porque eu posso formar 3 palavras, né? Infeliz, felizmente e infelizmente. Portanto, prefixação e sufixação. Resposta letra E. Questão 4. Assinale a alternativa em que a palavra não é formada por derivação regressiva. O que é derivação regressiva, pessoal? É quando eu tenho um substantivo que se forma de um verbo. Então, você regride. Você vem do verbo e, a partir dali, você tem um substantivo abstrato. Por exemplo, ajuda. Ajuda é um substantivo abstrato que vem do verbo ajudar. O ato de ajudar significa que está ocorrendo uma ajuda. Agito é um substantivo abstrato que vem do verbo agitar. Corte, substantivo abstrato do verbo cortar. Choro, substantivo abstrato do verbo chorar. E verde é uma palavra primitiva. Do jeito que está aqui, ela é um adjetivo, verde. Se fosse o verde, aí nós teríamos a derivação imprópria, mas não é o que acontece aqui. Então, a única palavra que não vem derivada de um verbo, mas verde vem de esverdear. Aí você vai observar que esverdear é para a gente o quê? Processo de formação para a síntese, né? Prefixo e sufixo. Não é só uma forma verbal. Você já tem outro processo. Deu para entender aí, gente? Se eu fosse pela lógica do radical, né? Se ajuda vem de ajudar e choro de chorar, verde deveria vir de verdear, né? E não existe a palavra. Pela lógica, verde deveria vir de verdear. Então, a única que não é regressiva é o verde. Verde, verder, né? Também, né? Porque se você observar, ajuda a ajudar, né? Verde, verder, verdear. Eu pensei logo no verdear, porque você pensa do esverdear, né, Arthur? Aí, na verdade, esverdear já é outro processo. Mas, ok. Como nenhuma das duas existem, ok. É só pra gente ter uma noção mesmo. As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por
Couve-flor é 2 radicais, então já não pode ser derivação. Já elimino derivação. Não pode ser onomatopeia, porque onomatopeia é a mistura é a representação de sons. É a criação de palavras para representar um som. Não pode ser hibridismo, porque eu teria que ter a mistura aí de 2 radicais diferentes. E tanto couve quanto flor fazem parte do nosso vocabulário português. Então, não é hibridismo. Prefixação. Aí eu teria que ter prefixo em couve-flor. Couve não é prefixo, né? Planalto não tem prefixo e aguardente também não. Então, eu tenho aqui um processo por composição, porque eu tenho 2 radicais em todas as 3 palavras. Couve-flor, processo de composição por justaposição. E planalto e aguardente, composição por aglutinação. Letra D. Certinho? Questão 7. Opa, eu pulei uma? Oi. Questão 6, perdão. Em qual dos itens abaixo está presente um caso de derivação parassintética? Parassintética é o acréscimo de um prefixo e de um sufixo simultaneamente. Operaçãozinha vem de operação. Então, eu só acrescentei o sufixo zinha. Então, aqui é derivação sufixal. B. Conversinha vem de conversa. Correto, meninos, letra D, tá? Então, eu só acrescentei o sufixo inha, derivação sufixal novamente. Principalmente, radical principal. Mente, sufixo, derivação sufixal. A mesma coisa aconteceu com obrigadinho. Obrigado é o nosso radical, né? Obrigade. Inho, sufixo, derivação sufixal. Então, as alternativas A, B, C e D, todas são formadas por derivação sufixal. C e E, perdão. A, B, C e E. A alternativa D, eu tenho assustadora. O nosso radical é susto. E eu acrescentei o prefixo as e o sufixo dora. Então, eu tenho aqui o acréscimo de um prefixo e um sufixo simultâneo. Lembrar que não existe assusta e nem sustadora. Portanto, você precisa do prefixo e do sufixo. É parassíntese ou parassintética. Questão 7. Um pouquinho mais de atenção, porque agora nós temos mais de uma palavra para ser analisada. Analise as afirmações e indique a alternativa correta. Marítimo, terreiro e beijo são formados pelo processo de derivação. E aí? Marítimo é de mar. Então, o ítimo que aparece para a gente aí é um sufixo. Então, tá certo, é um processo de derivação sufixal. Terreiro, radical é terra. Eiro é sufixo. Então, é derivação sufixal também. Beijo vem de beijar. Beijo é substantivo abstrato. Muito bom, Arthur. É regressiva. Então, a alternativa 1, a afirmação 1 está correta. Todos os 3 são formados por derivação. Ok para todo mundo? Sufixal, sufixal e regressiva. Então, está correta a derivação. 2. Desconhecido, pessimismo e sociedade são formados por derivação parassintética. Desconhecido é de conhece. Então, eu tenho des, que é prefixo, e do sufixo. Só que eu tenho desconhece e conhecido. Então, correto, Arthur. Então, não é parassíntese, é prefixal e sufixal. Pessimismo vem de péssimo. E aí, ismo é sufixo. Então, aqui é derivação sufixal. Sociedade vem de sócio, né? Social, na verdade, desculpa, vem de social. Aí, então, o dade que aparece é sufixo, derivação sufixal. Então, errado, porque nós não temos parassíntese em nenhuma delas. 3. Trabalho, choro e carro são formados por derivação regressiva. Se é regressiva, é porque os 3 são substantivos abstratos formados de verbo. Aí tem que prestar atenção. Trabalho vem de trabalhar, ok.
Choro vem de chorar, ok, é regressiva. Mas carro não vem de carrar. Então, não existe. Carro é um substantivo simples, não é abstrato. Então, aqui nós só temos a palavra primitiva. Está certo, Nicolas? Não são as três formadas por regressiva. Na 4, eu tenho infelizmente, alarme e imposto formados pelo mesmo processo, né? Formados pelo processo, de derivação. Infelizmente, eu tenho derivação aqui. Infeliz e felizmente, então prefixal e sufixal. Alarme, derivação regressiva, né? Vem de alarmar. E imposto, que é posto, né? Algo foi posto, imposto, derivação. Não, prefixal, Arthur. Posto e imposto. Entendeu? O imposto é algo que é posto para você, que é imposto no caso. Então, prefixal. Então, está correto. Todos os três são formados por derivação. E na 5, ele diz que refazer, desfazer e felizmente são derivação prefixal. Muita derivação, né? Refazer e desfazer são prefixais, mas felizmente é sufixal. Então, estão corretas a 1 e a 4. Resposta letra B de bola. Certinho? É interessante, Arthur, que você colocou aí muita derivação. E esse tipo de questão aqui tem que prestar bastante atenção, porque são 2, 3 palavras para serem analisadas. Aí você vê assim, todas são formadas pelo mesmo processo. Aí você precisa analisar se todas são ou derivação ou composição. E quando ele afirma todas são formadas pelo processo de derivação regressiva, às vezes você olha rápido, como aqui, ó, são todas derivação. São todas derivação. E uma delas não é formada por esse processo aqui. Não, gente, ele quer saber a correta. São corretas a 1, que todas são formadas pelo mesmo processo, e é correta isso aqui, ó. Infelizmente, então, estão corretas a 1 e a 4. Entendeu, Arthur? Sim ou não? Ah, tá. Ok, então. Nós indicamos certo, as corretas. Questão 8. Deixa eu ver o tempo aqui. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. A derivação imprópria ocorre quando uma palavra pertence a uma determinada classe e é utilizada como se fosse de outra classe gramatical. Correto, né, pessoal? Derivação imprópria muda a classe gramatical, ok. O coelho verde saiu correndo. Aqui nós temos uma derivação imprópria. Ele diz que a palavra coelho não foi usada como usada habitualmente, como um substantivo. Está certo ou errada? A derivação imprópria aí, a mudança, ok, Júlia, está errado. Porque coelho já é um substantivo. E é um substantivo simples. Como aconteceu aqui, ó, veio depois do artigo. Então, essa alternativa está errada. Não há derivação imprópria aqui. 3. O amanhecer de ontem, a palavra destacada, que é amanhecer, apresenta uma derivação imprópria. Certo ou errado? Certo. Geralmente, amanhecer é usado como verbo, né? A indicação ali, fenômeno da natureza, amanhecer. Nesse caso, como eu coloquei o artigo antes, o amanhecer. Amanhecer deixa de ser verbo e se transforma para a gente em um substantivo. Portanto, eu tenho derivação imprópria. Então, a resposta é a letra D, porque estão corretas a 1 e a 3. Certinho? Apareceu aí, gente? Diz Nicolas que ficou tudo cinza para ele. Para mim está ok. Sumiu a imagem para alguém? Tá certo? Tá normal? Voltou aí, Nicolas? Ok. Não tinha sumido nada para mim, não. Beleza. As questões 9 e 10 são questões com tirinhas, com charges, com
nesse caso aqui com cartaz. Então, olha só, ela diz o seguinte: de acordo com o contexto de Copa do Mundo 2018, o texto abaixo ele exemplifica um fenômeno linguístico comum na língua portuguesa. E aí, eu gostaria que alguém abrisse o microfone e explicasse para mim qual é o fenômeno e como aconteceu esse fenômeno. Qual é o fenômeno linguístico que aconteceu aqui, como ele aconteceu, qual foi o objetivo, explicando o contexto do cartaz. Ele já disse para a gente que é um contexto de Copa do Mundo, de 2018. O que vocês identificam aí? Vocês estão aí, gente? Tá todo mundo aí? Ah, tá tentando entender. Abre o microfone para responder, Gustavo. Oi, professor. Pode falar. Pelo que eu entendi, como 2018 foi ano de Copa, faz referência à Copa, né? Que o Brasil ia jogar e o Neymar ia estar lá, né? Aí, tipo, ele meio que referência ao Neymar. Em que sentido, eu não sei, sei que fez referência a ele. Mas por que você acha? É uma propaganda da Casas Bahia. Ah, tá, lembrei. Nossa, no sentido de cair. Eu pensei agora, o Neymar cai muito, mano. Isso, Nossa. muito bom. O Leandro lembrou ali em cima. Eu li agora, nossos preços, Neymar, eu pensei no Neymar caindo, velho. Isso, 2018 foi o ano que o Neymar caiu muito, né, na Copa. Não sabemos se foi ali para fazer graça, né, ou se realmente tinha alguma questão médica. Mas é uma propaganda das Casas Bahia, perdão, que diz assim, né? Pagaram de doido, né, Arthur? Dedicação é dar condições para você comprar. Nossos preços neymaram. Ou seja, nossos preços caíram. É interessante, e aí observando os comentários de vocês ali, que foi uma zoação no geral, vamos dizer assim, né? Eles fizeram uma propaganda apropriando-se de um fato, né, de um elemento ali que estava em alta, que era o fato do Neymar estar caindo o tempo todo, e fizeram a propaganda deles, mas ao mesmo tempo zoando o Neymar, né? Então, nossos preços caíram. Observem que o nome aqui, o Neymaron, ele aparece ainda com os risquinhos, né? Dando a ideia aqui de movimento. Quando você vai representar alguém correndo, alguém andando, né? Algo caindo, a gente não põe esses risquinhos em volta aí do desenho, né? Isso aparece muito nas tirinhas, nos quadrinhos. Então aqui ele já colocou, neymaram, dando a ideia de caíram, né? De algo que está em movimento, como se estivesse correndo, mas vai cair. Então nós temos aqui um neologismo, ou seja, a criação de uma palavra para representar alguma coisa. A intenção da loja era dizer que os preços caíram, então os preços neymaram, certo? Questão 10. A questão 10, ela faz referência à época... Vocês, não sei se é da época de vocês, que as pessoas saíam na rua caçando Pokémon. Vocês pegaram essa época aí? Que o pessoal baixava o aplicativo e saía na rua caçando Pokémon? Então, acha que sim, né, Nicolas? Aposto que João Pedro ainda faz isso? Nossa vida. Bom, mas hoje em dia... Não, deixa pra lá, vou fazer comentário nenhum, não. É engraçado, mas tudo bem, né? Vou fazer comentário, não, deixa pra lá. Observe a imagem. Não, Arthur, se você pegou a época... Você saía catando Pokémon também, Arthur? É da sua época também? Nunca nem viu? Eu lembro só quando a gente estava assim, no terminal de ônibus ou no centro de Campo Grande, as pessoas levantavam o celular e parece que iam em cima de você, né? Alguma coisa assim, tô catando Pokémon. Nossa, Camille, vamos lá, continuando. Observe a imagem que foi retirada do WhatsApp abaixo e assinale a única alternativa falsa. A tirinha, né, uma chargezinha, uma imagem, diz o seguinte, ó. Kit Pokémon GO. Lanchinho 100% natureba, net 3G, carregador portátil, mochila 100% hidratado, tênis chavoso para sair correndo.
Ou seja, as pessoas, para caçarem Pokémon, tinham que ter o kit já. Tinham que estar preparados. A mochila com o carregador portátil para o celular, com a internet disponível no celular, com água e o lanchinho e um tênis bom para você sair correndo, né? Então, tinha que ter toda essa preparação aí, né? Tá bom, João. Gente, eu não acredito que vocês faziam isso. Vocês estão brincando, né? Vocês estão falando sério que você saiu na rua catando Pokémon também? É verdade, João? Professora, eu tô falando tão sério que eu, inclusive, tô jogando ainda esse trem. Tipo assim, eu não saio mais de casa, mas aqui em casa tem um Pokéstop na minha frente, tô jogando aqui em casa. Não. Ah, Júlia, para. Gente, Júlia disse que até na igreja tinha. Você saía, João, na rua também, igual um doido catando Pokémon. Eu saía, eu ia no shopping, eu ia andar. Minha mãe até me levava de carro algumas vezes. Meu Deus do céu. Diz Arthur que em Vila Velha tá tendo batalha de Pokémon. Ah, gente, para. É, aqui em casa também, aqui do lado de casa também tem um ginásio na igreja presbiteriana que tem aqui. Aí tem batalha o tempo todo ali. Meu Deus do céu. Mas tá bom. Ó, quando eu ia pra Guarapari no verão, que é mais seguro, eu pegava a bicicleta, eu, meu amigo, que o Arthur até conhece, dois amigos meus, a gente saía pra fazer ginásio, um monte de coisa em Guarapari de bicicleta. Pra catar Pokémon. É, Ai, isso ai. não foi 2017, foi ano passado. Nossa, ano passado ainda. Ai, mas tá bom. É que a propaganda aqui, ela, de onde eu tirei, é uma propaganda antiga, né? Que a Miri colocou 2017, virou profissão já, né? Daqui a pouco tem carteira, já dá pra você pagar FGTS pra aposentar, né, Arthur? Daqui a pouco vai regulamentar também. Mas vamos lá, voltando para a questão então. Vou fazer de conta que eu não ouvi que vocês ainda caçam Pokémon, tá? Mas tudo bem. Observem a imagem então, para quem tinha o kit preparado. Qual é a alternativa falsa? O que vocês assinaram como falsa aí? O texto aborda de forma humorada a polêmica do aplicativo Pokémon GO chegado ao Brasil. É verdade, né? É humorado por quê? Porque diz que para você ser um bom caçador de Pokémon, você precisa estar preparado, ter a mochila e o kit todo adequado e estar pronto para sair por aí. Então está correta a letra A. As palavras lanchinho, carregador e hidratado foram formadas por processo de derivação regressiva. Certo ou errado? Lanchinho vem de lanche. Então, inho é sufixo, não é regressiva. Carregador vem de carregar. Então, dor é sufixal também, derivação sufixal. Hidratado vem de hidratar, ado é sufixal. Essa é a errada, não é regressivo. As demais alternativas dizem o seguinte: a palavra natureba é um neologismo criado para se referir a algo natural e simples. Exatamente isso, né? Um lanchinho natural, né? O sanduichinho, não vi nada de natural pelo tamanho aí, né? Mas tudo bem. Pelo tamanho do lanche aí, não sei não se é natural. Mas é algo simples e natural. A palavra net é uma redução de internet. Ok. E kit, Pokémon e Go são palavras de origem estrangeira. Então, nós temos aqui também um outro processo. Então, a única errada é a letra B. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Tudo certinho para a atividade avaliativa de amanhã? Alguém quer perguntar alguma coisa? Certinho? Então, aguardem só um momentinho que eu estarei encerrando a aula e vou conversar com vocês.